Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao ministro Raul Araújo, que preside esse painel, ao professor Peter Sester, que já palestrou hoje pela manhã. O professor Raul é um excelente magistrado que nos veio do Ceará, que está prestando serviços relevantes para a magistratura do Brasil. Quero agradecer ao ministro Og Fernandes pelo convite, ao ministro Humberto Martins, que também colabora para a realização deste evento. Cumprimentar especialmente os coordenadores científicos, o professor Paulo Sanseverino, o professor Salomão, que estão permitindo o debate a respeito desse tema. Venho tratar da arbitragem como uma jurisdição privada que, em muitos momentos, tem intersecção com a jurisdição estatal. Na verdade, por tudo que já se ouviu hoje pela manhã e hoje pela tarde, a minha palestra é perfeitamente dispensável. Isto é, vários momentos, vários oradores, já foi referido o que eu vou agora, resumidamente, então, observar. Porque, embora separadas, essas duas jurisdições, em vários momentos, se conectam. E a minha preocupação, já há muito tempo, especialmente quando tratava com a magistratura federal e do Rio Grande, é de que os juízes tenham conhecimento desse tema e se apropriem dessas teses, dessas normas, porque eles deverão participar muito ativamente da arbitragem. Eu separei dois momentos, antes da instituição do Tribunal Arbitral e depois dessa instituição. Nos termos da nossa lei, artigo 19, considera-se instalada a arbitragem quando aceita a nomeação pelos árbitros. Essa é uma regra que está na nossa lei, mas que não é universal. Tanto assim que outras instituições entendem que a arbitragem se constitui no momento do requerimento, mas para nós essa é a definição legal. E nos termos do artigo 22A, introduzido pela nova lei 13.129, que alterou a lei 9.307 de 96, antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. O novo Código de Processo Civil refere-se à tutela provisória de urgência e à tutela de evidência. Essa tutela provisória de urgência, que pode ser então preparatória, ela depende da existência de um risco de dano ao direito e da demonstração suficiente desse direito. Então, o que, na verdade, a nova lei veio tratar como sendo medida cautelar de urgência é essa tutela provisória de urgência do novo Código, que entrará em vigor em pouco tempo. A tutela de evidência, ela pressupõe a existência do processo, porque é no processo que vai se verificar os pressupostos do deferimento da medida, que é a existência de uma defesa abusiva e a demonstração suficiente do direito do autor. E isso somente pode acontecer no processo, quer dizer, é uma tutela que somente poderá ser concedida pelos árbitros e não pelo juiz. A parte interessada em promover essa providência cautelar terá depois 30 dias, uma vez deferido seu pedido e efetivada a decisão, para ingressar com o requerimento de arbitragem. E instituída a arbitragem, os árbitros poderão, então, manter, modificar ou revogar a medida cautelar concedida pelo juiz estatal. Hoje foi referido aqui pelo professor Aizeric a possibilidade de nós termos um árbitro de emergência, que seria aquele incumbido, no âmbito da arbitragem, de deferir a medida cautelar, antes de instituir a arbitragem. Penso eu que essa figura tem que ser bem examinada diante dos termos claros da nossa lei, que prevê que, antes de instituir a arbitragem, a decisão da cautelar é do juiz estatal. Para a instalação da arbitragem, a parte interessada há de notificar a outra, seja diretamente, seja através de uma Câmara, para que venha firmar o termo. Se a contraparte se recusa, e se isso não é possível estabelecer uma solução com o uso da Câmara de Arbitragem, a parte vai ao juiz, e o juiz vai, então, instalar uma audiência especial, citar a parte recalcitrante, e na audiência
tentar obter a conciliação. Se tudo acertado, o processo continua. Se não, cabe ao juiz decidir a respeito da constituição do tribunal arbitral, se deve ou não ser constituído, e o modo pelo qual esse tribunal vai se orientar no seu procedimento. Isto é, o juiz deverá estar afeito a essa matéria para definir o conteúdo desse termo arbitral, seja quanto à constituição do tribunal com a nomeação dos árbitros, seja quanto ao procedimento a respeito das provas, de que tratou o Dr. Fischner, seja quanto ao cronograma a ser obedecido, para que se chegue, afinal, à sentença. Essa providência de ser tomada, então, pelo juiz, e é a primeira e a mais importante intervenção do judiciário nesse momento pré-constituição do tribunal. Quando as partes não concordam a respeito dos termos da arbitragem, o juiz vai decidir, diz a lei, na própria audiência, respeitadas as disposições da cláusula compromissória, isto é, como o pedido para a chamada da contraparte foi instruído pelo requerente com a prova da cláusula de arbitragem, essa cláusula é que vai ser examinada pelo juiz quando ele tiver que decidir nos termos do artigo 7º da lei. Trata-se aí de um modo de execução específica de um direito. A lei permite que aquilo que a parte pretende, de acordo com o que está na cláusula, lhe seja dado em espécie. Também há intervenção do juiz quando for necessária a substituição do árbitro, ou por impedimento, ou por impossibilidade, ou porque recusado, ou porque impossibilidade de algum modo ou falecido. Se as partes não conciliarem a respeito de como substituí-lo, se isso não pode ser feito através do regulamento da Câmara, será também novamente o juiz chamado para vir decidir a respeito desse árbitro e de como substituí-lo. E também é do juiz a intervenção quando, na constituição do tribunal, de um painel com 3 membros, um indicado por uma parte e outro pela outra, esses dois vão de indicar, então, um terceiro, e quando não conseguirem entrar em acordo, se a Câmara não estiver habilitada para isso, a solução também é aí do juiz estatal. Quando se trata de constituir o tribunal, nós estamos numa fase das mais delicadas, penso eu, da arbitragem, porque se quer e se exige que os árbitros sejam imparciais. Essa imparcialidade existe, de um modo geral, quando se trata de um procedimento diante do juiz, que se tem, por presunção, como uma pessoa e como um funcionário imparcial. Mas quando nós estamos no campo da arbitragem, nós vamos lidar com profissionais que atuam na área do foro, nos grandes escritórios, nas grandes empresas, de tal sorte que as relações desses profissionais, que são também os profissionais que irão atuar na arbitragem, as relações deles existem muito fortes e devem ser, por isso, diz a lei, reveladas quando indicados para a constituição do tribunal. E essa revelação há de se dar mediante a resposta que normalmente a Câmara encaminha aos árbitros indicados, a fim de que eles informem se de algum modo já responderam a consulta, se foram advogados, se foram empregados, se tem alguma relação com a empresa e assim por diante. Não só eles, como também os seus familiares. Então, o que se quer é uma definição de uma imparcialidade e que vai permitir, diante dessa resposta, a impugnação da contraparte. Recentemente, atuo numa arbitragem da ICC como terceiro árbitro, em que os 2 árbitros foram impugnados. E coube, no caso, a Câmara decidir o impedimento, e a Câmara, depois de ouvir a manifestação dos indicados e impedidos e impugnados, a Câmara decidiu manter os 2. Essa é uma situação delicada, porque se porventura, nesse momento, não se atender devidamente a essa necessidade de garantir a imparcialidade, poderá ser motivo depois de impugnação na ação de nulidade, que criará um constrangimento muito grande, seja para o tribunal arbitral, mas especialmente para o árbitro que veio a ser impugnado, que vai ter que responder a um processo judicial de grande repercussão, como nós já tivemos alguns casos no Brasil. Lhes falei, então, de a intervenção do juiz, seja no deferimento da cautelar, na constituição do tribunal e na definição dos árbitros. Agora quero tratar de uma questão de real importância, que me parece ser
estabelecer os casos de validade e o exame da validade, seja da cláusula arbitral, da constituição do tribunal, do procedimento e da sentença arbitral. A primeira dúvida surge com a aplicação da regra competence, de que tratou hoje o nosso ministro Sanseverino. Reza o artigo 8º, parágrafo único da lei. Caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato. Então, o artigo 8º atribui ao árbitro essa competência. O artigo 20 atribui à parte o dever de arguir as questões relativas a essas validades na primeira oportunidade que tiver. Está aqui, então, regulado um controle interno. O próprio tribunal vai examinar as questões da validade, da cláusula e do contrato e da composição. Mas também penso eu que nós devemos considerar o que está na Convenção de Nova York, que está inserida no nosso ordenamento, isto é, faz parte da nossa ordem jurídica, a partir da aprovação do Decreto 4.311 de 2002, que no seu artigo 2.3 reza: o Tribunal de um Estado signatário, quando de posse de ação sobre matéria com relação à qual as partes tenham estabelecido acordo nos termos do presente artigo, a pedido de uma delas, da ação, encaminhará o Tribunal Estrangeiro, Tribunal Estatal, encaminhará as partes à arbitragem, a menos que constate que tal acordo é nulo e sem efeitos, inoperante ou inexequível. Então, por essa regra, nós estamos estabelecendo que cabe ao juiz encaminhar as partes somente depois de ter feito a avaliação da validade desse documento. Pode-se dizer que a Convenção de Nova York estava regulando a situação de arbitragem internacional. Mas o fato é que essa regra está hoje integrada no nosso ordenamento e eu não vejo por que ela tenha que ser aplicada apenas nos casos e não nos outros. Isto é, em um momento o juiz pode decidir, em outro momento o juiz não pode decidir. Essa limitação de jurisdição sobre a validade, penso eu, deve ser bem examinada. Pergunta-se então, excluída a hipótese lá do artigo 32, que trata da possibilidade do juiz julgar a ação de nulidade da sentença, excluída essa hipótese, é possível a intervenção do juiz no julgamento das questões de validade? E três são as correntes. Sempre cabe a intervenção judicial sobre a questão da nulidade, cabe apenas antes de instalado o tribunal e não cabe nunca. A primeira corrente afirma que sempre caberá essa apreciação pelo juiz estatal. E no Brasil, quem a sustenta é o ilustrado professor Gustavo Tepedino. Não constitui matéria, diz ele, de competência exclusiva dos árbitros, mas submete-se paralelamente à competência do Poder Judiciário, deste modo a parte que se sente prejudicada pela instituição efetiva, já instituída, ou potencial no futuro, da arbitragem, reserva-se sempre a possibilidade de recorrer diretamente ao Poder Judiciário, com vista a eximir-se da aplicação da cláusula ou por inexistência, ou por invalidade, ou por ineficácia. E esse entendimento está amparado por certas experiências do exterior em que se admite a intervenção do juiz, ainda que exista a referência e a obediência à cláusula competence, mas aplicada de modo a permitir a intervenção do juiz quando se cuida dessa matéria. Assim acontece na Alemanha, acontece nos Estados Unidos e acontece na Inglaterra. De acordo com a segunda corrente, que muitos sustentam será vigente no Brasil, entende-se que a regra de atribuir ao árbitro a competência para decidir sobre a sua competência é uma alternativa feliz, porque garante a autonomia da arbitragem. Mas essa regra não é absoluta, no sentido de que não seja rígido o ponto para limitar a participação do juiz antes de instalar a arbitragem, quando houver a possibilidade de uma manifestação dele, possibilidade não digo, a necessidade dele de se manifestar sobre a cláusula de arbitragem. E isso acontece, penso eu, quando a parte provocar o juiz, nos termos do artigo 7º, para que determine a instalação da arbitragem. Se essa determinação vai depender
do cumprimento de uma cláusula arbitral, e como essa cláusula arbitral é aquela que ele vai ter que usar para dispor sobre o procedimento, evidentemente, penso eu, que cabe ao juiz examinar a validade dessa cláusula. Ele não pode definir a constituição de um tribunal arbitral cuja cláusula trate de matéria inarbitrável. E assim por diante. Daí porque me parece que quando há essa provocação por parte do terceiro perante o juiz para que ele dê aplicação à cláusula, a necessidade de dar essa aplicação passa necessariamente, penso eu, por uma avaliação da validade da cláusula que se quer dar eficácia. Com isso, não se está examinando o mérito da pretensão, mas simplesmente a respeito desses aspectos externos que estão na cláusula. Mesmo porque uma das defesas que a parte pode apresentar quando intimada, citada pelo juiz, para vir à audiência de constituição da arbitragem, uma das defesas é a da invalidade da cláusula, seja porque é inarbitrável naquela matéria, seja porque ela tenha sido resultado de coação, seja porque ela tenha sido forjada, seja porque ela não seja autêntica. Penso que essa questão da necessidade da apreciação da validade com o artigo 7º, depois da provocação da parte interessada, ela, meu pensamento, pedindo vênia ao entendimento contrário, ela existe na nossa lei. Uma outra questão, e mais difícil, é saber se, independentemente da hipótese do artigo 7º, isto é, não é a parte que vai ao juiz pedir a execução, não, é a parte que vai ao juiz para provocar a nulidade da cláusula antes da constituição do tribunal. A lei não excluiu o direito da parte de provocar o juiz para impedir a instalação da arbitragem. A lei disse que, uma instalada arbitragem, é do juiz, é do árbitro a competência para o exame dessa validade, mas não excluiu a possibilidade dessa intervenção. A Convenção de Nova York, que me parece é aplicável também para as arbitragens domésticas, vem dizer que o juiz encaminhará as partes à arbitragem, a menos que constate que tal acordo é nulo e sem efeitos, inoperante e inexequível. Basta, para isso, penso eu, que exista uma ação judicial proposta pela parte recalcitrante. Vimos até aqui a corrente que aceita a intervenção nulificadora do juiz em qualquer momento, a segunda, que aceita a intervenção antes de instalada a arbitragem nos termos que eu expus, e uma terceira, que não concede ao juiz a competência para decidir sobre a nulidade da cláusula. Esta parece ser a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se recolhe de inúmeros precedentes. Eu citei inicialmente 2 do ministro Sidney Benetti, que participou hoje pela manhã do nosso painel, entendendo que não se admite prematura ação anulatória diretamente perante o Poder Judiciário. Apenas, portanto, perante o Tribunal Arbitral é que será possível examinar a questão da nulidade. E assim existem diversos julgados, daí porque, quando eu digo que parece ser essa orientação, o que eu devo dizer é que essa é uma orientação firmada do tribunal, no sentido de não permitir, em respeito à eficácia do procedimento arbitral, não permitir que ela seja objeto de discussão antes, prematuramente, da validade das cláusulas. Um precedente da ministra Maria Isabel Galotti faz referência a que essa regra, que proíbe a intervenção do juiz, ela se aplica quando a cláusula compromissória é cheia, ou seja, quando ao menos com a eleição do órgão arbitral, no sentido de que então nós temos quem possa vir decidir a respeito dessa validade. Eu trago à ponderação 2 fatos, ou 2 situações que me preocupam, no sentido de que pode existir uma cláusula forjada, e pode ser que essa cláusula forjada seja num contrato em que a contraparte seja hipossuficiente, isto é, que não tenha recursos para promover a arbitragem. Quando ela
for ao juiz pedir a nulidade dessa cláusula, será obstada pela existência da cláusula. E o juiz não poderá examinar, então, que essa cláusula é falsa. E a parte que dispõe desse contrato e dessa cláusula não promove, e não tem interesse em promover, a arbitragem. Então fica o sujeito submetido a um contrato e a execução de um contrato com uma cláusula forjada, que ele não pode discutir no judiciário, porque existe a cláusula, e não pode discutir no arbitral, porque ele não tem condições de promover. E uma segunda situação acontece quando se está expedindo uma carta arbitral para o juiz. Essa carta arbitral, que é um meio de comunicação entre a arbitragem e o judiciário, ela vai ser expedida pelo juiz atendendo aos requisitos comuns das cartas, rogatórias ou precatórias, e especificamente na arbitragem, juntando a cláusula compromissória e juntando o comprovante de nomeação e de aceitação dos árbitros. Com essa documentação, o juiz vai determinar o cumprimento daquela carta arbitral, decidida lá pelos árbitros. E eu pergunto se ele constatar que essa carta arbitral está acompanhada de uma cláusula arbitral nula, isto é, por exemplo, com matéria que não pode ser objeto, ou tratando de partes que não podem ter sido as responsáveis pela cláusula, ele deverá, como juiz, dar cumprimento a essa cláusula arbitral? Ou poderá examinar e negar, já que ele pode negar o cumprimento da cláusula quando ela não atender os requisitos, quando houver dúvida sobre a sua autenticidade, ou quando ele, juiz, for incompetente. Isso eu tratei das situações antes de instalado o tribunal. Depois de instalado o tribunal, a competência é do árbitro. E isso está lá claramente no artigo 8º. Além dessas situações, existem outras muitas em que pode haver essa conexão entre o juiz estatal e o tribunal. O tribunal arbitral, quando verificar que há impedimento, que há nulidade da cláusula, a invalidade ou ineficácia da convenção, ele, tribunal, vai encaminhar as partes ao juiz. Antigamente nós tínhamos na lei uma regra sobre a questão prejudicial. Quando o tribunal arbitral se defrontasse com a questão prejudicial que ele não pudesse resolver, encaminharia as partes para o juiz. Hoje essa regra foi revogada, de tal sorte que, se houver uma questão prejudicial que o tribunal arbitral não pode superar, ele simplesmente extingue, então, a arbitragem e as partes tomam o encaminhamento que lhes for mais conveniente, inclusive promovendo uma ação perante o juiz. Também cabe ao juiz determinar o comparecimento de testemunha renitente, matéria e assunto muito presente no nosso noticiário, mas no caso da arbitragem, quando a parte não quiser comparecer perante o tribunal arbitral, o juiz determinará essa execução. E, por fim, dentro desse procedimento, a ação de nulidade da sentença, que está prevista no artigo 32 e no artigo 33, são modos de intervenção do juiz estatal na atividade procedimental da arbitragem. Por nulidade da convenção, hipótese de fundamento da ação, nulidade da convenção, não podia aquele ser árbitro, sentença sem os requisitos formais do artigo 26, sentença que deve ter todos os requisitos, examinar todas as questões, responder a todas elas. Tem sentenças arbitrais para atender essa determinação com mais de 300 páginas. Fora dos limites da convenção, é a sentença. Por prevaricação, por concussão, por corrupção, fora do prazo, por desrespeito aos princípios processuais do contraditório, da igualdade, do livre convencimento ou da imparcialidade. Essa sentença pode ser parcial, apreciando uma questão prévia ou uma parte do mérito, ou pode ser final, dada ao final do procedimento. A ação de nulidade há de ser promovida, já ficou agora esclarecido da lei e antes era motivo de controvérsia, a ação de nulidade deve ser apresentada no prazo de 90 dias, prazo de 90 dias contado da notificação da sentença parcial e prazo de 90 dias contado da sentença final. É de se examinar
que, durante esse procedimento, a parte deve atender a certas regras da boa-fé objetiva, isto é, toda vez que a parte perceber que existe algum defeito que possa ser sanado ainda no correr do procedimento, isso é dever de lealdade para com o tribunal apontar e suscitar a questão. Embora não seja isso, essa prévia impugnação, uma condição da ação. O artigo 33 informa que, julgando procedente, o juiz vai declarar a nulidade do caso, embora fosse caso, na verdade, de sentença constitutiva negativa, e declarando essa nulidade, o juiz vai determinar que seja proferida uma nova sentença e, em princípio, o tribunal se mantém, a não ser que tenha sido por concussão ou corrupção, o tribunal se mantém e vai proferir uma nova sentença amplamente, sem estar vinculado apenas àquelas questões que justificaram o provimento da ação. Embora há quem diga que há uma limitação no segundo momento, a verdade é que essa sentença, em segundo lugar, ela vem quando a primeira já deixou de existir, em razão da decretação de nulidade. Logo, abre-se ao árbitro a possibilidade de um amplo julgamento. E também poderá haver a impugnação da sentença, fora dessa situação da ação de nulidade, no momento da execução do título judicial, porque a sentença arbitral é uma execução de título judicial e, naquele momento, por impugnação, está no Código, artigo 525 do Código Novo, 475 do Velho, a possibilidade de ser impugnada, então, aquela sentença. Outra hipótese da decisão proferida pelo juiz não é de decretar nulidade, mas simplesmente de determinar que o tribunal arbitral complemente o seu julgamento se foi citra petita. Antes de transitar em julgado a sentença, a parte, dentro ainda do procedimento arbitral, pode pedir esclarecimentos que correspondem aos nossos antigos embargos de declaração, hoje chamados de embargos arbitrais, e que pode ser apresentado ao tribunal quando houver erro material para esclarecer obscuridade, omissão ou contradição. E a doutrina tem insistido na necessidade de que se atenda a essa possibilidade de apresentar ao próprio tribunal esses eventuais defeitos, para que o tribunal possa recompor a sua manifestação e assim impedir uma eventual ação de nulidade. Há quem sustente ainda que essa manifestação pode ser, para corrigir esse erro ou para suprir a omissão, uma manifestação de ofício. E se houver uma sentença citra petita, ultra petita ou extra petita, terá havido, então, motivo para ingressar com os embargos de declaração, porque há contradição entre o que foi decidido e aquilo que estava na cláusula ou aquilo que estava no pedido. Essa impugnação à sentença, que nós temos, então, através desta ação, já havia em Roma, já que hoje foi tratado longamente do que se fazia em Roma, deixa eu também dar a minha informação histórica. É que na época clássica, não nessa época antiga, mas na época clássica, havia a possibilidade de se estabelecer um negócio compromissório privado, pelo qual as partes afastavam a jurisdição estatal e entregavam a causa para um árbitro. E essa sentença não era de nenhum modo atacada, mas ela continha uma pena compromissória para o caso do descumprimento. E, lá pelas tantas, o Antonino Pio, num rescrito, admitiu, através do afastamento dessa pena, que seria a punição pelo descumprimento, afastou a pena usando da exceptio doli, isto é, a sentença teria sido proferida por um árbitro absolutamente impedido em razão de uma inimizade posterior. Nesse caso, a sentença ficou rígida, mas afastou-se a sua eficácia, isto é, retirou-se a possibilidade da sanção no caso do descumprimento. E uma outra hipótese de intervenção do pretor era se o árbitro fosse desidioso e não atendesse à necessidade de proferir a sua sentença no prazo razoável. Ou aplicava a multa, ou aplicava a extinção desse processo. Um efeito dessa nossa sentença proferida pelo juiz, de nulidade da sentença,
ele pode produzir efeitos em outro país. Então, enquanto no Brasil nós temos uma sentença que reconhece a invalidade do julgamento arbitral, pode ser que, levada essa sentença para o outro ordenamento jurídico, onde deverá ser cumprido, pode ele lá, de acordo com as suas regras, entender de dar eficácia para a sentença, embora decretar a sua nulidade aqui. É um efeito reduzido da nossa sentença de invalidade. O novo Código de Processo Civil tem várias disposições a respeito da arbitragem. Artigo 3º diz que é permitida a arbitragem, isso já estava na Constituição. Ele regula a cooperação nacional, criando a figura da carta arbitral, determina que os atos sejam em segredo de justiça e resolve o caso da arbitragem para dizer que vai se respeitar a confidencialidade desde que estipulada na arbitragem e comprovado perante o juízo. Se não houver uma estipulação na arbitragem, penso eu, na convenção, no termo ou mesmo depois, a respeito da confidencialidade, ela não será atendida pelo juízo. A sentença que determina a constituição do tribunal pode ser objeto de recurso, mas ela não terá efeito suspensivo. E quando a parte estiver sendo submetida a um procedimento ordinário perante o juiz estatal, ela tem o dever de alegar a existência da convenção de arbitragem. Se por acaso não alegar, o juiz não pode examinar de ofício, como pode examinar as outras questões preliminares, não pode examinar de ofício, e se tem que houve renúncia, então, à arbitragem, à jurisdição estatal. Cuido rapidamente da arbitragem na falência e na recuperação para dizer que, a respeito do problema de saber se suspende ou se prossegue, se é possível ou se não é possível, instalada a arbitragem antes da recuperação, do requerimento, e antes do decreto de falência, essa arbitragem vai prosseguir se versar a respeito de dívida e quantias ilíquidas, porque essas ações, elas não são objeto de suspensão. Evidentemente que a ação que está sendo promovida na arbitragem é uma ação sobre quantias ilíquidas, não se trata provavelmente de execução, e essa ação há de continuar mediante e no procedimento da arbitragem, embora a do decreto de falência ou a recuperação. Havendo essa arbitragem, cabe, e decretada lá a falência ou a recuperação, cabe ao Tribunal Arbitral comunicar a existência da arbitragem para que seja feita a reserva de bens lá na falência. Instalada a arbitragem depois do processo de falência, penso eu que é possível, não cabe ao administrador vir recusar validade àquela cláusula estabelecida antes, e ela vai prosseguir normalmente com a participação, então, agora, do administrador. Decretada a falência, é de se perguntar, ou aceita a recuperação judicial, é de se perguntar se pode haver uma assinatura de cláusula compromissória. Se nós estamos na falência, e como os bens na falência não se tornam indisponíveis, penso eu que o administrador, autorizado pelo juiz, pode sim assinar uma cláusula de arbitragem. No plano de recuperação, já fica um pouco mais difícil de admitir a cláusula de arbitragem quando não houver unanimidade de parte dos credores. Se os credores, e normalmente isso acontece, não concordam integralmente com o que está no plano, nós não poderíamos, penso eu, submeter à arbitragem todos os credores, porque alguns deles não aceitaram essa situação. E o mesmo se aplica também com relação à arbitragem e a execução e a decretação de um regime especial de insolvência. Eu, por fim, refiro a possibilidade, não sei se não é o tema do Dr. Peter, sobre os investimentos estrangeiros que estão previstos na Convenção de Washington de 1966, onde se formou o Centro de Acordo de Disputas de Investimentos, com o objetivo de regular a resolução das disputas relacionadas com os investimentos estrangeiros.
E ali está disposto um sistema próprio de revisão das decisões, inclusive com a possibilidade de ser constituído um segundo tribunal para realizar essa revisão, mas com a regra de que essas decisões proferidas no centro não são passíveis de revisão através de intervenção do juiz estatal. Isto é, não seria possível uma ação anulatória com a decisão desse centro. Haveria, então, a submissão do nosso ordenamento a essa regra, uma vez aceito ou admitido a Convenção de Washington nesses termos. Nós não assinamos a Convenção, e penso eu que fizemos bem, uma vez que, a mim parece, que os interesses desses centros serão mais de defender os interesses dos credores e não dos investidores, e não propriamente dos que recebem o investimento. E isso convém muito bem aos países dominantes e não aos países periféricos, como acontece no Brasil. A regra submeteria as nossas empresas às disposições desses institutos. E quero, então, concluir para dizer que a arbitragem no Brasil tem tido excelentes perspectivas. A professora Selma Lemes fez um levantamento na última década, dizendo que foram iniciados 1.052 processos arbitrais, com 29 bilhões em disputa, e que na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, 112 casos novos só em 2015, com 6 bilhões e meio em disputa. Há uma constante presença da cláusula arbitral nos contratos celebrados hoje no Brasil. Não se vê mais contrato empresarial sem uma cláusula de arbitragem, e o sinal é de que isso vai se ampliar substancialmente. Embora esse número de 1.000 seja insignificante perto dos 100 milhões de demandas no Brasil, o fato é que são 1.000 demandas de especial relevância para a economia nacional. E com isso eu estou dizendo que, além das vantagens que a arbitragem traz, ela também traz algumas desvantagens. Uma delas é o custo, e a outra é o risco, e aqui é uma manifestação pessoal, o risco de hipertrofia formal. Isto é, nós não podemos transferir para a arbitragem esse nosso hábito antigo e português de tudo levar e dar só importância para a forma e não para a solução evidente do litígio, e essa extrema formalidade da arbitragem poderá ser um prejuízo para o seu próprio procedimento. Faço votos de que isso não aconteça. Muito obrigado.